A Bíblia diz no Salmo 80, nos versículos de 1 a 19, Salmo de Asaf. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. O vídeo de ontem também foi sobre um salmo de Asaf. Asaf é aquele que une, congrega a junta. Aqui acredita-se que os bastidores, o que está por trás, vamos dizer assim, deste salmo, é uma catástrofe, é a tomada de Samaria, as tribos do norte sendo levadas cativas. Acredita-se que sim, vamos dizer assim, o pano de fundo seja esse. Então ele está pedindo, dá ouvidos, mostra o teu esplendor, livramento, salvação. 2. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Então, de novo, acredita-se que seja esse o contexto do reino do norte sendo esmagado, destruído pelos inimigos. Aí vem uma parte que vai se repetir ao longo do Salmo 80. Porque a gente não pode esquecer que os salmos, eles são poesias, poemas, que se tornam, em determinados momentos, orações, cânticos, hinos, lamentos. E esse tem como se fosse um coro, uma melodia, um refrão, um pedido, uma oração, um clamor que se repete. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, apresenta e depois pede, suplica a restauração, a salvação, a vitória, porque eles estavam sendo oprimidos. 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Esse indignado quer dizer que os pecados tinham transbordado. Deus estava agindo contra o seu povo. Ele estava permitindo que os inimigos maltratassem, machucassem, escravizassem Israel. 5. Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas e para beber, pranto em abundância. A gente sabe que quando a gente está sofrendo, a gente se humilha na presença de Deus e a gente chora. E a gente clama, e a gente pede, a gente chama a atenção de Deus, apela para a sua bondade, para a sua misericórdia, para a sua graça, para o seu amor. E não é poucas vezes que o nosso choro evolui para um pranto, um desespero. Quando a situação é grave, nós não temos para quem correr, nós não temos para quem pedir ajuda, socorro, a gente corre para Deus e as nossas lágrimas evoluem para um pranto. Estudamos em Eclesiastes, no capítulo 3, em que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e tempo de prantear. E esse versículo está mostrando isso, de que a gente chora e às vezes o choro não dá conta do recado e nós precisamos prantear. Nós precisamos chorar de uma forma muito mais
escandalosa, desesperada, para que Deus se incline ao nosso favor. Então, pão de lágrimas e para beber pranto em abundância. Significa, e nós sabemos que o contexto foi muito pesado, muito pesado. O que aconteceu foi forte demais. Tanto que o Reino do Norte se acabou, se tornou uma mistura só. Foi esmagado. Eu acho que a palavra, assim, aniquilado, exterminado pelos inimigos. 6. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Além de toda a fome, miséria, toda a violência, tudo que aconteceu, aqui ele está falando também sobre a zombaria, o escárnio, a vergonha, motivo de conflito entre os nossos vizinhos, animosidade, inimizade. 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, o verso 3, restaura-nos, ó Deus. Aí no 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Aí eles clamam pelo Deus dos exércitos, que é o Deus que ia à frente da batalha. Como Deus era com Davi, porque Davi era fiel a Deus. Então eles sabem que Deus deu muitas vitórias e que Deus estava decidido em proteger o seu povo. Só que aqui Deus virou as costas, porque Deus se indignou. É como se Deus dissesse, cansei de vocês, agora vocês vão sofrer nas mãos dos inimigos para ver se vocês me obedecem. Só que aí o que eles estão falando? Ó? Restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Eles estão dizendo assim, se o teu favor nos alcançar, se tu ouvir a nossa oração, nós vamos ser salvos. Vai ocorrer uma restauração, uma vitória, uma restituição. Nós vamos conseguir ser libertos. 8. Olha agora o que vai ser falado. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Então, desse 8 até o 11, é como se o povo estivesse fazendo uma retrospectiva de todo o amor, de toda a bondade, de todo o cuidado, de todo o zelo de Deus com o povo de Israel. Então, trouxeste uma videira. Quando tu pega uma muda, tu quer plantar, tu aduba, tu protege, tu faz tudo, tu cuida. E claro, da videira tu vai querer que ela dê frutos, que ela dê uvas. Então, ele está dizendo assim que Deus salvou, Deus preservou, Deus cuidou, Deus fez tudo, plantou, cultivou e ela cresceu. Ela prosperou. Mas o que aconteceu? 12. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? Aí tu pensa, será que de verdade eles não sabiam a resposta? Quando tu planta uma árvore, tu protege para que ela possa crescer em paz, vamos dizer assim. E aqui ele está dizendo que tu derrubou a cerca, tu tirou a proteção que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O que está falando aqui? Que o povo ficou vulnerável, estava sujeito ao
os que passavam, aos inimigos. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus fez tudo por Israel, mas Israel não foi fiel. E Deus se afastou. Deus tirou aquela proteção. E os inimigos vieram com tudo. Tomaram conta. Pegaram, arrancaram as uvas. 13. O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Javali pode ser um javali, mas também pode simbolizar o porco. E nós vimos no Sermão do Monte que a Bíblia usa a figura do porco e dos cães para falar de espíritos malignos, de demônios, de pessoas de baixa posição, de má índole, enfim, é uma conotação negativa. Então, o javali, ele é um porco selvagem. Ó, o javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Qual é a simbologia aqui? Que os inimigos fazem o que querem, se aproveitam. O que o ladrão veio para fazer? O ladrão rouba, mata e destrói. O ladrão veio para roubar, matar, destruir. Então, esta é a ideia aqui. Que a videira, que simboliza Israel, ficou à mercê dos inimigos, dos ladrões, daqueles que queriam o seu mal. 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Tu vê o desespero, né? Tu vê assim, ó, o que eu vou fazer? Nós não temos força. É isso que o povo tá dizendo. Tu tem que voltar e nos ajudar. Tu tem que nos socorrer. Aí tu pensa assim, ó, a videira, a parreira, como a gente chama, né? Ela precisava ser podada para dar fruto. O Senhor Jesus falou isso em João capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E que Ele vem e nos poda para que a gente dê fruto. O que Deus queria? Quando Deus separou um povo, quando Deus trouxe essa videira do Egito, quando Ele fez tudo para libertar Israel da escravidão, Ele queria um povo que fosse dele, um povo particular, sua propriedade, para que Ele se revelasse a esse povo e esse povo se santificasse, andasse com Deus, obedecesse seus caminhos e produzisse frutos, frutos doces, frutos bons, frutos que abençoassem os povos, que as pessoas se convertessem, que as pessoas buscassem o Deus de Israel. Mas foi totalmente o contrário que aconteceu. A videira simplesmente não quis crescer na graça e no conhecimento, não quis estar diante do sol da justiça ou à sombra do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso se retirou, não podou, não cuidou, tirou a proteção, virou as costas. E os inimigos vieram com tudo. Os inimigos devastaram, destruíram, escravizaram, humilharam. E aí, nesse verso 14, eles suplicam, volta, volta, visita. Quando nós pecamos, a gente pede para Deus nos perdoar. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, pedimos perdão e queremos de novo a comunhão com o Pai, a presença de Deus nas nossas vidas. Então, o que o povo está pedindo aqui? Volta, volta, nos visita, nós te rogamos, nós te suplicamos. É o que nós devemos fazer quando nós erramos, pecamos, falhamos com Deus. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. É como se nós disséssemos assim, ó, me protege, me cuida.
Tu é meu Pai. Eu desobedeci, eu pequei, mas eu me arrependo, eu confesso. Eu quero que tu me pegue pela mão e me conduza. Não vira as costas para mim. É o perdão. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso que tu olhe para mim e me perdoe. Que tu me proteja, que tu me guarde, que tu me livre do mal, me livre dos inimigos. 16. Foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Então, tudo que aconteceu de ruim não é porque os inimigos podem alguma coisa. É porque Deus permite. Isso é muito importante. O maligno não nos toca. Mas, se nós abandonamos o nosso Deus, se nós andamos no terreno do inimigo, se nós desobedecemos, os inimigos cortam, queimam, fazem o mal contra nós. Então, eles estão pedindo para que Deus os livre, os proteja, os guarde desses inimigos. 17. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Então, a videira foi trazida por Deus, foi plantada por Deus, foi protegida por Deus, foi adubada por Deus, foi cuidada por Deus, foi abençoada por Deus, mas ela se rebelou. E os inimigos tomaram conta. Então, o sofrimento, a dor, a vergonha, o roubo, a perda, a guerra, a escravidão, tudo isso simboliza esse afastamento de Deus. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos sujeitos ao mal. Nós estamos frágeis, vulneráveis, sem proteção. E eles estão reconhecendo isso. Seja Deus, o nosso escudo, o nosso protetor, aquele que nos cuida, aquele que nos fortalece, aquele que nos livra do mal. 18. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vivifica-nos significa o quê? Que não tem vida fora de Deus. Eles estão mortos. E eles querem viver de novo. E como que vai viver de novo? Na presença de Deus. Se Deus se voltar para eles, se Deus perdoar, se Deus fizer o seu rosto resplandecer sobre eles. Vivifica-nos e nós invocaremos o teu nome. Significa que vamos depender de ti, vamos te obedecer, vamos fazer a tua vontade, vamos nos humilhar e nos submeter a ti. É o que a gente faz quando a gente se arrepende, confessa os nossos pecados, pede perdão. 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, tem misericórdia de nós, nos salva, não deixa que eles acabem com a tua videira, porque nós somos propriedade particular tua. Então, o povo está pedindo que Deus se volte para eles, que os perdoe, que os proteja, que os guarde, que os livre do mal. Como no Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Esse salmo de Asaf é uma súplica, é um clamor, é um pedido por restauração. Cessa a vergonha, nos restitui, nos liberta, pedindo para que Deus, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, olhasse do céu e visitasse o seu povo, que tivesse misericórdia, que perdoasse, que desse vitória contra os inimigos, que vivificasse e fortalecesse o povo de Israel. E a promessa do povo seria:
invocar o seu nome. O que quer dizer? Que quando tiver dificuldade, necessidade, fraqueza, tu não vai procurar ajuda em outro lugar. Tu vai procurar ajuda no Deus de Israel. O teu escudo, a tua fortaleza, o teu refúgio, o teu lugar forte. Confiar em Deus.